Olha lá, que bom que você está aqui. E hoje, nessa live especial, eu vou falar para você um tema muito importante, um tema que vai fazer com que a nossa educação seja realmente transformadora. Saiba como conectar a família no processo de aprendizagem e desenvolvimento do seu aluno. E uma educação eficaz é aquela que consegue conectar três importantes pontos. Imagina um triângulo aqui na minha frente. Tchum, tchum. Aqui está o aluno, mas as bases são a escola e a família. No momento em que você conecta esses três pontos a todo o conteúdo que você está ensinando para os seus alunos, toda a informação, todo o conhecimento faz sentido e é capaz de transformar a vida da criança e da família também. Sete ideias para você botar em prática amanhã mesmo, porque são ideias que você vai precisar de dinheiro, fios de dinheiro para você colocar em prática, vai ser muito difícil. Não, são ideias práticas, fáceis, baratas, não custam nada, é só você ter a boa intenção de comunicar com a família e você vai ver os resultados disso acontecendo dentro de sala de aula. As crianças despertando prazer em aprender. E é por isso que eu estou aqui e vou te falar essas 7 ideias agora. E olha só que interessante, né? Por que o colocar a família, né? Conectar com a família no ambiente educativo é tão importante? Porque a família ajuda a transformar o ambiente educacional, a escola, em um lugar seguro, em um lugar confiável. E é isso que a criança sente, essa confiança, e a escola passa a ser um prolongamento do lar, né? Quando você está à vontade em um lugar, a gente não fala, nossa, me sinto em casa assim. E se seus alunos falassem, nossa, aqui na escola eu me sinto em casa, e elas ficam mais predispostas a aprender, a conectar, é como se estivesse aprendendo dentro da sua casa, conversando com os seus amigos, familiares, e a família ajuda a criar esse ambiente na escola. E também, a família ajuda a reconhecer e a valorizar os conceitos passados dentro da escola com uma simples pergunta. E que pergunta você, mamãe, você, papai, tem que fazer para o seu filho? Uma simples pergunta assim: bom dia, meu filho, tudo bem? O que você tem para me ensinar? Viu como é simples? Essa simples pergunta faz você conectar o saber, faz você valorizar o conhecimento que a criança aprendeu, e a criança, nessa simples pergunta, ela vai ter que decodificar tudo que ela aprendeu na manhã ou na tarde e tentar passar esse conhecimento não como um link, como se fala, umas diretrizes que você fez, que as ordens que você seguiu corretamente. Meu filho, o que você fez? O que você aprendeu? Você aprendeu? Você não está passando uma lista para ver se ele fez tudo em ordem. Você está interessado pelo conhecimento da criança e isso muda tudo. Você está falando para ele, nossa, o que você tem para me ensinar? Ela vai ver automaticamente o que ela mais gostou, o que ela memorizou, e ela vai ter que falar bem claramente para que o papai entenda, porque às vezes papais e mamães têm muita dificuldade de aprender o que as crianças aprendem na escola, e a criança vai ter que ter esse processo de falar, de entender qual a melhor brincadeira. O pai vai entender o que ficou na memória da criança, ou saber o gosto da criança, e isso faz a criança aprender muito facilmente, porque a melhor maneira de aprender é ensinando. Sim, ensinando. Quando a gente está ensinando para alguém, as coisas começam a fazer mais sentido. Você tem que entender muito bem um conceito para poder ensinar ele. Então, esse processo da criança falar para o pai, falar para a mãe, ensinar o que ele aprendeu, ele tem que acessar as conexões, ver se aquilo faz sentido para ele e depois ensinar. Ou seja, a melhor maneira de aprender é
ensinando. Então faça essa pergunta para o seu filho, em vez de o que você aprendeu? Fala, você se comportou bem? Você fez isso? Você já vai saber tudo de uma outra maneira, perguntando o que você tem para me ensinar hoje. Você já sabe se a criança ficou comportada, porque ela vai lembrar de muita coisa. Quanto mais coisa ela aprender, mais ela ensinar para os pais, mais atenção ela teve, mais concentração. Mas Estevão, como é que os pais vão saber disso? Você, professora, você, diretora de escola, você tem que ensinar para os pais a mudar a maneira de interagir com a criança depois de cada dia de aula. E isso tem que se tornar uma rotina, sim, uma rotina. Então, depois de cada dia, abraça seu filho, beija ele, fala que estava com muita saudade e pergunta o que você tem para me ensinar hoje. Pronto, isso muda tudo. Olha só, o que eu falei, né? De alguns pontos elementais para o que a família ajuda nesse processo de aprendizagem, desenvolvimento, que é transformar a escola em um ambiente agradável, saudável, um ambiente propício para o conhecimento, para o aprendizado, um prolongamento um prolongamento do lar. E também a família ajuda a reconhecer e valorizar tudo aquilo que foi passado em sala de aula. E assim a criança começa a ver que aqueles conhecimentos têm um sentido maior, um contexto social, tem um contexto cultural, e a criança passa a sentir o prazer em aprender. Ela começa a aprender com mais facilidade, ou seja, isso é tudo que a gente quer. E eu vou te dar aqui 7 ideias para você botar em prática isso que eu estou falando. Muito bonito, mas como é que eu ponho em prática isso? Eu já falei da pergunta que os pais têm que fazer todo dia para os filhos depois de um dia de aula. Agora eu vou te dar ideias e contar um pouco da história como professor, o que eu passei quando criança e depois como aluno, né, em criança, e também o que eu passei dando aulas por aí. Então, vou contar a minha história, jardim de infância, e eu estudei numa escola Waldorf. Uma escola Waldorf, Pollen, lá de Belo Horizonte, uma escola incrível, e era impressionante como eu me senti em casa nessa escola. Eu lembro de tudo que aconteceu comigo nessa escola. Passaram anos, e as memórias mais emotivas que eu tenho foi dessa época, na escola Waldorf de Belo Horizonte, a escola Pollen. Um beijo a todo mundo dessa escola que marcou minha vida. E os meus pais estavam ali todo o tempo. A minha mãe, o meu pai, os pais dos meus amigos. Era uma coisa que a gente confeccionava a bolsa para ir para a mochila, né, de couro, para ir para a escola. A gente fazia bonequinha de meia, a gente costurava, e a família estava ali todo o tempo. Ou seja, isso marcou minha vida. Eu sentia realmente que estava em casa. A escola era um prolongamento da minha casa. Eu me sentia em casa, a família estava lá, era valorizado tudo que eu aprendia lá. Eu passava em casa, meus pais perguntavam. Então tinha esse envolvimento da família muito forte nessa escola. E virei professor depois de muito tempo e comecei a dar aula em vários lugares. Eu trabalho com projetos, então tenho essa imensa alegria de ir para vários países, ir para várias escolas diferentes, ficar 1 mês, 2 meses, uma semana, ou um dia, 2 dias. Então isso eu vou conhecendo muito de muitas ideias diferentes, de escolas, do que funciona, e muitas crianças. E isso me fez cada vez mais ter a certeza que o ensino eficaz, transformador, é aquele que conecta o aluno, a escola e a família. E eu, depois de formado, dando várias aulas em muitos lugares, eu fui dar aula numa escola Waldorf também. E eu cheguei lá para dar aula, os alunos estavam prontos, vamos fazer assim. Eles interagiam mais, eles faziam. Eu falei, nossa, mas por que tá tão fácil dar aula? Por que flui? Por que todo o meu planejamento de aula, que às vezes era para demorar 2 dias, eu fiz em 30 minutos tudo, porque tem o envolvimento deles, tem a predisposição, tem esse prazer em aprender.
Aí eu falei, claro, envolvimento da família. Conversei com os professores, os diretores, a família estavam ali, perguntavam como era. O dia seguinte era muito legal, porque eles já vinham empolgados. Aquilo tudo que eu passei foi valorizado pela família, foi reconhecido com a pergunta: meu filho, o que você tem para me ensinar hoje? Ah, mãe, eu fiz aqui uma colher com o professor que foi lá, foi o Estevão, a gente tocou, e olha que legal. E aí eles vinham cada vez mais empolgados com a aula. E foi emocionante. Só que o que acontece? Quando você muda de ambiente, vai para uma outra escola em que a família não está tão dentro no processo de aprendizagem, não está conectado com o desenvolvimento da criança dentro da escola, você vê que a coisa é mais lenta e você perde mais tempo, não tem aquela fluidez. Eu falo, ai, que saudade da escola, onde a família está junta, que valoriza os conteúdos, onde a escola tem um ambiente mais agradável, é onde a criança se sente segura para testar, para experimentar. Então, você, professora, você vai sentir essa fluidez, você vai ganhar o tempo e depois que você prova isso, você nunca mais quer perder essa sensação. E foi isso que eu senti dando aula em vários lugares. Eu sentia pelos alunos, pelo tempo que eu demorava para passar um conceito, se a família estava dentro do processo de aprendizado da criança, se estava conectado com a escola, porque o tempo fluía, as crianças tinham prazer em aprender, elas tinham o conhecimento conectado a uma emoção. E é isso que eu vou falar para vocês agora, as 7 dicas, 7 ideias para você colocar em prática. Tudo isso que é muito bonito e realmente quando eu dou aula em outros lugares eu falo, nossa, aqui tá difícil. Por que tá difícil? Por que as crianças não têm atenção, não têm concentração? Talvez, se você conectar a família, tudo isso muda muito facilmente. Você vai ter uma fluidez nas suas aulas, você vai ganhar tempo, seu planejamento vai ser mais dinâmico e as crianças vão ter o prazer em aprender, porque tem essa emoção junto com a escola, essa emoção que sai do lar, né? Você se sentir em casa. E a emoção é uma super cola e ela cola tudo, um pensamento a um momento. Ela te faz memorizar e também conectar. É isso que a gente vai falar agora com as 7 dicas. Então, primeira dica. Eu vou falar todas, quer dizer, eu vou falar o título de todas, depois eu vou dando exemplos e falando mais detalhadamente de cada ideia, de cada dica. E é assim, primeira dica, comunicação constante. Segunda, uma aula aberta. Terceira, minha origem. Quarta, repertório brincante, a memória brincante. 5, o mascote ou a viagem do mascote. E 6, brincadeiras, chicletes. Tchan, tchan, tchan. E 7, o espaço família. São essas 7 dicas que eu vou falar agora detalhadamente e você vai conseguir botar em prática amanhã mesmo, porque nada do que eu falo aqui tem sentido se você não coloca em prática amanhã, porque eu sei que já vai ter um resultado imediato, você vai sentir a diferença e aí você volta aqui para comunicar o que mudou, o que transformou na sua maneira de dar aula e na maneira das crianças aprenderem. Então vamos lá. A primeira dica, que é a comunicação constante. E o que é comunicação constante? Encontrar maneiras de ter uma comunicação não no final de 6 meses ou só no final do ano com os pais, mas constante. Como você pode fazer isso? Você pode fazer isso com um material físico. Por que material físico? Porque é bom os papais, as mamães sentirem a escola nas mãos também. E isso tem um valor muito grande. Um valor grande que é você pegar um caderninho com material que as crianças fizeram, o desenho, mas as fotos também das crianças, mas não no final do ano, de 2 em 2 meses, de 1 em 1 mês, você consegue todo no final de mês, a criança leva para casa aquele caderno, olha só o que eu fiz, olha que interessante, aqui é a foto de todo mundo da sala, olha quem que é esse, e você vai participando. O pai pega na escola, um pedacinho da escola vem para casa. Então, eu acho que é muito importante ter esse diário que o pai, a mãe pode escrever para o professor diretamente,
pode participar, pode pintar junto com o filho e acrescentar algum material que eles confeccionaram juntos nesse caderninho, nessa pasta, com as pinturas, os desenhos e tudo que a criança confeccionou. Então, esse material, esse diário mensal que pode ir para a casa dos pais é muito importante. Material físico para os pais pegarem. Isso tem uma lógica cognitiva, emocional muito forte e faz muito sentido do que apenas ficar vendo fotos no Instagram ou foto no grupo do WhatsApp. É legal também, mas não só. Você trazer um pouco da escola para dentro da casa do aluno. E aí você também pode fazer uma coisa que eu gosto muito, um programa de rádio. Um programa de rádio contando o que aconteceu no mês. Oi, tudo bem? Eu sou a Joana. E isso fica como um hábito na sala de aula. Você, a gente vai fazer um programa de rádio e assim, oi, a gente fez isso, Joana, vamos cantar a música que a gente aprendeu nesse mês, ótimo. E o que a gente fez? Fulano de tal fez aqui, olha, a gente brigou, né? A Joana brigou com o André, mas depois eles fizeram as pazes, e a gente fez, e a gente descobriu isso. E esse programa de rádio é uma maneira diferente e interessante de ser mensal, ou talvez de uma vez a cada 2 meses, não sei, mas é muito interessante as crianças participarem da criação disso, sendo um ritual e conectando o que foi o ponto forte da aula daquele mês. Então vai compartilhar e isso falando. Então essa articulação do que foi bom emocionalmente para ela, do que elas fizeram, já é um processo cognitivo muito importante dela saber se expressar. Cada criança vai ter uma função nesse programa de rádio e isso é muito legal para as crianças pensarem. Você pode pensar também num vídeo, um programa de TV que aí mostra a foto, o que elas fizeram na sala de aula, pode ser também interessante. E aí eu vou colocar um ritual muito legal dentro dessa comunicação constante, que é o encontrão, o bom dia. Essa é uma das atividades mais interessantes, as ideias mais interessantes para envolver a família toda no ambiente escolar, que é fazer no primeiro dia, segunda-feira de manhã, os pais levam as crianças, todo mundo se encontra na quadra da escola e a diretora vai ali contar o que vai acontecer nessa semana de especial. Olha, tudo bem, imagina, então todos os alunos da escola, com os familiares, com todos os funcionários da escola e a diretora e algumas crianças que são chamadas para falar o que vai acontecer. Oi, tudo bem? Todo mundo da turma, Você gera no primeiro momento, olha só, eu participei disso numa escola em Hong Kong e foi emocionante. 10 minutos, 15 minutos, um encontrão de bom dia na escola, e aí você está lá na quadra da escola, fala, tudo bom, bom dia, essa semana a gente tem um convidado especial, o Estevão vem aqui tocar colher com a gente, e tem também um grupo de futebol da escola que ganhou o prêmio, ou que vai participar de uma competição, a gente vai agora fazer um projeto social de limpar a praça aqui da frente da escola também. Então tenha um bom dia e a gente se vê aí pelos corredores da escola e todo mundo. Agora eu vou chamar a Domitila da 3ª série para falar como é que foi o fim de semana que a escola foi viajar num trabalho de campo. Aí a menininha da 3ª série vem e fala na frente de todo mundo, acabou. 10 minutos é o suficiente para juntar todo mundo e você fazer esse ritual na escola, cara. Que emocionante! Eu participei disso, era uma escola que fazia todo dia isso, toda semana. No começo, na segunda-feira, 10 minutos, e na sexta-feira também fazia uma despedida. Gente, que legal! Vamos dar despedida para o Estevão, que ficou essa semana com a gente. E aí 10 minutos é o suficiente para você ter um sentimento de pertencimento a uma comunidade maior, ver que tudo fez sentido. O que você está vendo na 1ª série, depois você vai desenvolver na 2ª, na 3ª. Tá todos os alunos ali, os pais também estão lá escutando o que vai acontecer na semana. A diretora da escola, que a gente nunca vê, está ali falando. As crianças, cada dia vai uma criança falar no microfone na frente de todo mundo do projeto que eles fizeram juntos. Ou seja, você cria aí uma comunidade que está envolvida com os mesmos fins, né?
para transformar o mundo em um lugar melhor. E a criança vê que a família está ali, vê que todos os funcionários da escola têm uma função, a faxineira, a merendeira, a mulher da biblioteca, todo mundo está ali para um mesmo fim, quer transformar o mundo em um lugar melhor e todas as ações são bem-vindas. Então, o bom dia, o encontrão, 10 minutos de segunda-feira, primeira coisa que faz um encontrão na quadra da escola e chama todo mundo para compartilhar o que vai ser feito na semana ou o que foi de bom da semana passada. Então tá aí a primeira dica das 7 que eu vou falar, que é a comunicação constante. E vamos para a segunda dica para conectar a família no processo de aprendizagem e desenvolvimento do aluno, que é uma aula aberta. Sim, uma aula aberta. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sempre fala família, escola, apresentação de final de ano. Não é essa a equação que a gente faz, né? Família mais escola, apresentação de final de ano, todo mundo cantando ali uma música de Natal, e aí tira a foto e acabou e vai embora. Mas não, porque sempre tem que ser uma apresentação que o pai não está interagindo, ele está parado, sentado, tirando foto, às vezes nem vê mais. Por que a gente não faz aulas abertas no decorrer do ano? E isso tenho certeza que é mais eficaz e eu acho que o pai vai gostar muito mais de participar. No começo pode estranhar, mas depois fala, nossa, que legal, quando é que vai ter outra? Então, você, professora, tem que pensar uma coisa super legal para envolver os pais. E eu vou falar mais dessa aula aberta, como ela pode ser eficaz. Ou seja, você chamou os pais para uma aula aberta. E o que vocês vão fazer nessa aula aberta? Como se fosse um dia normal de aula, ensinar uma brincadeira, uma atividade dinâmica, você pode fazer em duplas, em roda, passa debaixo da perna do pai na parte da música, faz um teatro, uma dinâmica que vai aí no máximo 45 minutos, mas mais que aula aberta, vocês podem nessa aula confeccionar um material que as crianças vão utilizar durante todo o ano letivo. Você fez uma brincadeira, você construiu um material que a criança vai utilizar, ou seja, cada vez que a criança tocar nesse material que ela confeccionou junto com a mamãe, com o papai, isso vem carregado de emoção. E o que é emoção? Uma super cola que cola tudo, um pensamento a um momento, que faz você memorizar e conectar. Então é muito interessante você confeccionar algo. Exemplo, de novo, colher, Estevão, de novo, porque eu estou falando isso, que isso funciona comigo. O que eu faço? Encontros, uma aula aberta. Eu chamo, Estevão, você pode vir aqui na escola, a gente queria fazer algo com os pais. Eu falei, já sei que eu vou fazer, porque eu sei que vai funcionar, vai ter resultado, e essa escola vai ficar muito feliz. Vamos fazer as colheres, que é muito simples. 2 colheres, você vai pegar aqui 2 colheres, vai pegar um rolinho de papel, botar aqui fita crepe e vai confeccionar. A criança pode pintar as colheres junto com a mamãe e com o papai. E essa colher, que é um plástico resistente, né, que não quebra, você vai tocar durante todo o ano. Tem uma brincadeira que tem música, caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é, caranguejo só é peixe na enchente da maré. Olha palma, 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 olha pé. No caranguejo, tudo que é palma, você pode botar a colher. E eu falo, cara, é muito legal, é muito barato, é fácil de fazer. E numa aula aberta com os pais, se você faz um colherinho, né, que é essa colher musical, você pode usar durante todo o ano. Quando a criança pegar nessa colher, vai vir a lembrança do papai, da mamãe, desse momento de emoção que fez esse objeto lúdico, musical, junto com a família, e a criança vai estar mais propícia a aprender, a participar, a experimentar a atividade, porque está um pouquinho da casa dela nas mãos dela. Isso é muito importante. Mas tem que ser musical? Tem que ser a colher? Não, você tem vários materiais que pode fazer. Por exemplo, eu adoro a escada de maracá com caixinha de fósforo, e você pode contar histórias. Era uma vez aqui a menininha Maria que foi com seu cachorrinho Totó, e com objetos simples do seu dia a dia você confecciona objetos que você pode usar para todo o ano letivo. Eu adoro. Você pode contar histórias. Oi pessoal, tudo bem?
E como é que você vai fazer isso? Numa aula aberta com a família. Não faz você, professor, em casa fazendo tudo. Não, chama os pais para participar. Cada criança vai desenvolver com o pai uma maneira diferente de enfeitar aquela colher, aquela escada de maracá. E, bom, você pode fazer mais milhares de atividades nessa aula aberta. E aí, deixa eu ver aqui, quer ver, ó? Você fala, isso é legal, aula aberta confeccionando um material para usar durante todo o ano letivo. E também tem as apresentações que, Estevão, você não gosta de apresentação? Eu adoro apresentação. Eu só acho que não pode ser sempre a mesma coisa, somente isso. Tem uma variedade, apresentação, aula aberta. E eu vou te dar uma dica valiosa para as apresentações. Você contrata alguém para tirar foto e filmar para depois botar na plataforma da escola. Não deixe os pais ficarem atrás do celular o tempo inteiro na apresentação do filho, porque eles perdem os detalhes. Eles não vão ficar vendo aquele vídeo para sempre. E é muito importante o aluno ver que atrás daquela tela do celular tem o pai e a mãe dela. Então, escola, se vai ter uma apresentação, põe uma caixa fechada, tranca todos os celulares lá. Não, tô brincando, não. Fala para os pais não tirarem foto, porque tem um fotógrafo profissional, ou tem uma professora que vai tirar foto e o outro professor que vai filmar tudo, e depois você entrega isso tudo para os pais, porque é muito importante os pais participarem, vendo realmente, conectando emocionalmente com a apresentação do filho e não pensando em preocupar para gravar onde é que está o meu filho e não vai ficar bem filmado, ou seja, faça isso nas apresentações que vai ser um sucesso. E também a apresentação precisa ser sempre na escola, no teatro da escola, ou precisa ser na quadra da escola. Não, você pode fazer em um centro social perto da escola, que faz parte do bairro, ou seja, os alunos podem sair da escola para algum lugar do bairro e aí você começa a conectar esse contexto social que faz sentido e a família vai ver o filho apresentar. As crianças também vão estar apresentando para outras pessoas, vão estar ajudando, vão estar envolvendo a comunidade do bairro ou da cidade e isso vai ser muito legal. No coreto da praça, envolva a cidade, saia dos muros da escola e participe da cidade, isso é muito importante. Você também, numa aula aberta, você pode ir com a família e com os alunos limpar a praça na frente da escola. Não é legal? Você mora perto da praia? Essa aula de hoje a gente vai falar da importância, uma aula aberta, da importância do ambiente e como a gente tem que cuidar do ambiente. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai na praia limpar o lixo da praia, recolher, limpar o bosque, a praça, o parque, e vocês ajudam o contexto social em que está inserido a escola, no meio de um bairro. Quem que mora no bairro? Tem um padeiro, tem uma praça aqui, tem um centro social aqui, e tudo isso você vai envolvendo os alunos e a família nessas aulas abertas, um pouco mais criativas, envolventes, tendo uma força maior, porque faz parte de um contexto maior essas apresentações, como fala? Essas apresentações como inclusivas, né? Você está incluindo toda a comunidade em volta da escola, faz sentido o conhecimento, porque está no contexto cultural e social. Você pode também cuidar do jardim da escola, por que não, né? Você vai, quem que gosta muito de natureza, é muito legal você, vamos plantar uma árvore na escola, toda vez que a criança passar ali naquela árvore, você sabe que o seu pai ajudou a podar, a sua mãe ajudou a botar a sementinha ali. Vale a pena também cuidar do jardim da escola, deixar a escola um pouco mais verde. E aí, então, tem várias maneiras de não só apenas fazer a apresentação de final de ano, as aulas abertas. E esse foi o número 2. Agora, o número 3, que é as minhas origens. Da onde é que você veio? O seu avô, a sua avó eram do Brasil? Não, vieram de Portugal, veio da Itália, veio do Japão. Conte um pouco da história da sua família e traga essa pesquisa já em casa com as famílias, né? Isso é muito legal. Eu lembro da minha escola também e eu lembro de conectar com os alunos muito bem
alunos que tinham problema de atenção, quando eu falei, mas espera aí, você não é do Japão? No Japão tem uma brincadeira do Omochi Tsukimatsu. A criança ficou um pouco assustada, ela viu que eu estava falando um japonês muito errado, mas fazia sentido, foi perguntar para o pai foi perguntar para o vô, era uma brincadeira tradicional do vô, e aí a criança já conectou por fazer sentido as suas origens. Então, traga as origens da família, a árvore genealógica, de onde é que estava, de onde é que veio a mamãe, de onde é que veio o vovô, de onde é que veio o bisavô. Isso você pode trazer aí um contexto cultural, né? Veio daqui, mas que língua que fala no Japão, que língua que fala em Portugal, que parte de Portugal já é diferente, da Itália, nossa, de que parte da Itália, e vai ser muito legal trazer essas ideias. Mas a gente está falando de país, mas pode ser também de outro estado. Nossa, você veio de Pernambuco, que legal! Ali tem uma cultura popular super forte. Você veio da Bahia, de Minas Gerais. Quais as diferenças e semelhanças que tem na cultura desses estados? E todo mundo se encontrou em São Paulo e fez aquele mexidão cultural. E isso é muito interessante de pesquisar. Ou então da cidade. Qual a sua origem? Eu venho da cidade tal, do estado tal, do país tal. Eu venho de Istambul, de Turquia, o que tem as diferenças e semelhanças da Turquia? Então, é muito bom você trazer aí as minhas origens, um trabalho que você vai começar a pesquisar com as crianças, com os familiares dela, e a criança vai sentir mais em casa, vai trazer de novo a emoção, que é essa super cola que cola tudo, um pensamento ao momento, ela te faz memorizar e conectar. Essa emoção está aí na memória da família que você traz, e a família vai começar a participar desse processo, dessa pesquisa. E aí a gente entra na quarta dica, que é a memória brincante. Você já trouxe a memória da família, né? A minha origem. E aí você, dessa origem, vai perguntar, mas quais são as brincadeiras? Quais são as atividades lúdicas? O que o seu pai, o seu avô gostava de brincar e de fazer quando era criança, quando ele tinha a sua idade? O que ele brincava? Do que ele se divertia? E aí você tem essa pesquisa mais focada nas atividades lúdicas que vão vão fluir mais as suas aulas. Ou seja, você pode coletar músicas, danças, histórias, versos com quadrinhas, parlendas, lenga-lengas, brinquedos, jogos, livros, tudo que for do universo da infância do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua vovó, do seu bisavô, da sua bisavó, você traz para dentro de aula, porque a criança, quando vê aquilo, ela vai sentir a família dela dentro da sala de aula, dentro da escola, aquilo vai fazer um sentido com as origens culturais. Então, tudo começa a se transformar um prolongamento do lar, e faz muito sentido. A criança começa a valorizar tudo que você está ensinando, porque você está valorizando a origem dela, você está valorizando a cultura dela, a família dela, e tudo faz sentido. E agora, a quinta dica, que é o mascote, ou a viagem do mascote. O mascote é um elemento que eu gosto muito, principalmente para quem dá aula para ensino infantil, fundamental 1, que é você tem um boneco, tem ali um leão, né, do meu filho, mas você tem um boneco que você pode dar um nome para ele, falar, esse aqui é o leão João João. Esse é o leão João João, deixa eu pegar aqui para todo mundo ver. O leão João João, ele está aqui, bom dia, esse é o primeiro dia de aula, o primeiro dia do ano que a gente está tendo aula, e o leão João João gosta muito. O quê? Tá, a gente vai aprender uma brincadeira. Tá bom. Então, ou seja, eu estou fazendo um triângulo. O leão vira o meu ajudante, um professor ajudante, e que as crianças que têm dificuldade de relacionar, às vezes se sentem mais à vontade contando as coisas que acontecem em casa, ou as dificuldades que ele está passando na relação com os colegas, na relação com o tema, com um mascote e não com o professor. E às vezes as crianças se sentem à vontade. Então, o mascote eu acho muito importante para essa abertura da criança, para poder falar o que ela sente, principalmente ensino infantil, um pouco do Fundamental 1.
E aí o que eu faço? O nosso mascote participa de todas as aulas, ele está inserido em todas as atividades e as crianças acostumam com o mascote ali na sala de aula, mas chega um momento específico que o mascote vai viajar para a casa da Larissa. Oi Larissa, olha aqui, o João vai participar de uma viagem na sua casa e você vai tirar foto, você vai fazer um cartaz de tudo que vocês fizeram junto aí na sua casa durante essa semana. E aí a criança tem que cuidar do mascote da sala. Uau! E isso é genial. Então as crianças trazem as fotos que fizeram junto, passeou, foi para o parque, levou o mascote e foi para a casa do vô e comeu pizza na casa do vô e tira foto com o mascote e desenha alguma coisa com o mascote. Ou seja, você pode fazer o que quiser e depois você traz para a sala de aula a família, essa viagem para a casa do vô, tá o mascote junto, e você põe lá no mural da sala de aula e você vai vendo esse mascote viajando para a casa de todas as famílias. E a família, novamente, ela sente que faz parte da sala de aula, a criança vê que o leão que está ali, o mascote, faz parte da família também, não só a escola virou um prolongamento do lar, mas o leão virou um membro da família, né? Foi dormir na sua casa e tudo isso faz a gente ter uma confiança nesse ambiente onde acontecem muitas transformações dos conhecimentos e essa viagem do mascote é muito legal, vale muito a pena você fazer e conectar a família com tudo que está acontecendo. E a sexta dica é as brincadeiras chicletes. O que é a brincadeira chicletes? É aquela brincadeira que a criança fica mastigando e não consegue sair da cabeça. Ou seja, quando eu tenho um encontro com as crianças e quero envolver a família, eu sei que eu tenho um bom repertório brincante, um bom repertório de músicas, de atividades musicais, corporais, teatrais, que vão ser chiclete na cabeça da criança, ou seja, ela vai ficar a semana inteira com essa música na cabeça. Se você conhece, por exemplo, a música do O tomate é primo do caqui, caqui tomate, o tomate e o caqui, tum, tum, eu danço lá. Eu pego essa música que ela foi pensada, né, com alguns fundamentos da minha metodologia de ensino, que desenvolve a questão cultural, social, motora, sensorial, cognitiva, emocional, criativa. Então aí eu fiz essa música pensando em muita coisa, mas eu sei que se a criança repete, ela vai aprendendo cada hora um estágio diferente, ela vai se desenvolvendo a partir de um desses 7 estágios que eu falei, né? Cultural, social, motor, sensorial, cognitivo, emocional, criativo. E a criança vai para casa cantando essa música e fazendo sons do corpo. Papai, olha só, o tomate é primo do caqui, caqui, tomate, o tomate e o caqui. Sons do corpo, junto com a brincadeira do tomate e o caqui, vai para casa e começa a ver, nossa, o tomate é primo do caqui, então a laranja é prima da mexerica, nossa, então o copo é primo da xícara, ou seja, ela está fazendo um trabalho aqui de classificação, semelhanças, diferenças no ambiente da casa dela. E os pais, o que eles fazem? O que meu filho está fazendo nessa escola? O que aconteceu? E a família começa a se interessar pelo que está acontecendo, porque vê que a criança tem o prazer em aprender. Ela leva aquele conteúdo, os conceitos em forma de brincadeira para dentro da casa e que pode envolver o papai, a mamãe, o vovô, o irmãozinho maior, o irmão menor, todo mundo. Se você faz uma colher na aula aberta, você leva para casa, a criança vai pegar a colher, vai querer tocar em todas as colheres da casa. Essa brincadeira, chicletes, vai ficar toda semana. Isso vai atrair a atenção dos pais para querer fazer aquela pergunta: nossa, filho, e o que você tem para me ensinar? Porque sabe que ele está trazendo boas brincadeiras que despertam o prazer em aprender. E é isso que toda família quer, ajudar a criança a se desenvolver de uma maneira fácil, eficaz e que ela sinta o prazer a cada vez aprender mais e com facilidade. E aí, vamos para a 7ª e última dica de hoje, que é o espaço da família. Esse é também uma outra ideia muito boa que eu consegui ver acontecendo muito bem na Escola Internacional de Amsterdã, onde os pais têm um espaço para eles.
não só eles com as crianças, eles com os professores, mas os pais entre eles. Ou seja, as crianças, você for levar o seu filho na escola, você tem uma sala disponível, ou a biblioteca da escola que não está sendo utilizada na segunda de manhã, depois daquele encontro lá presencial com todo mundo, o encontrão do Bom Dia, mas você levou o seu filho na escola, você tem a biblioteca, que é um lugar que está livre por um momento, e durante uma hora aqueles pais desenvolveram uma atividade entre eles. Eles decidiram o que eles iam fazer, se eles querem fazer uma atividade artística, se quer fazer um clube de leitura, se quer fazer, talvez, se tem uma quadra disponível, eles vão fazer uma atividade física, ou seja, eles começam a se relacionar entre eles e cada um pode trazer o que de melhor tem para aportar entre os pais. Ou seja, a qualidade da aprendizagem da criança depende muito da cultura, da parte cultural que os pais têm. Quanto mais você desenvolver a cultura do conhecimento, do despertar para aprender coisas novas na família, ele é capaz de despertar esse prazer em aprender nas crianças também. E às vezes a criança, sabendo que o pai está ali na escola, participando, compartilhando o que de melhor ele tem, para depois ele aprender com o que de melhor o pai do outro amigo tem. As famílias começam a se comunicar, começam a ser mais ativa na escola. Isso pode ser muito útil. Então, ter um espaço familiar em que eles decidem o que vai ser interessante, como fazer essa dinâmica na escola. E assim a gente termina as 7 dicas para você envolver as famílias no processo de aprendizagem e desenvolvimento do seu aluno, porque você vai trazer essa emoção para dentro da escola. E o que é emoção? A emoção é uma super cola que cola tudo, um pensamento a um momento. Ela te faz memorizar e conectar. E tenho certeza que se a família estiver envolvida, vocês vão sentir como eu senti dando aula como aluno e dando aula em escolas em que os pais estavam envolvidos. As crianças aprendiam com mais facilidade, o meu planejamento de aula fluía muito facilmente, eu era reconhecido, as crianças experimentavam mais, eram mais criativas e elas sentiam o prazer em aprender.